Olá a todos, eu sou Matheus Lassan e sim, meus amigos, eu voltei, voltamos, estamos de volta, sejam muito bem-vindos novamente ao canal da Restauração. Estamos inaugurando hoje, oficialmente, a temporada 2025 do nosso canal, depois de um longo hiato e uma longa pausa. Nesse período fizemos grandes reflexões, profundas meditações e principalmente muitas mudanças. Então estamos de volta, para a alegria de muitos ou a tristeza de poucos, não sei, a infelicidade de muitas pessoas. Bem, de qualquer modo, estamos aqui de volta. Estou de cenário novo, vou compartilhar com vocês hoje um pouco das nossas mudanças, um pouco das nossas reflexões e um pouco das nossas perspectivas futuras. Então, antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, que é muito importante. Depois de um longo hiato, o YouTube afunda o algoritmo e eu conto com vocês para a recuperação, para a gente voltar aí ativa. Deixa o like, comenta e principalmente compartilha no WhatsApp com seus amigos, o pessoal que você já conhece aí, avisa, vídeo novo da Restauração, bota no status do WhatsApp. E eu agradeço muito se todos vocês puderem dar essa força pra gente, depois desse longo período. O que eu posso falar aqui de mudanças desde já? Hoje eu tô com um cenário novo, aqui atrás de mim eu tenho a bandeira do Contestado. O Contestado foi um episódio, uma reação católica, antirrepublicana, na virada do século XX. Eu e o Dr. Yuri Maria e o reverendo padre Luan Guidoni, já temos um podcast, um episódio gravado sobre o episódio do Contestado, em que nós conversamos um pouco sobre a importância da reação católica. E isso se deu quando eu e o padre fomos rezar uma missa em memória de todos os mortos nesse massacre do Contestado. O Contestado é conhecido como a Canudos do Sul. Todo cenário novo. No final aqui do vídeo eu continuo deliberando um pouco melhor sobre as nossas mudanças, mas eu posso adiantar algumas coisas para vocês também, principalmente algumas novidades que eu espero que vocês gostem bastante, principalmente nossos novos livros na editora. Temos alguns livros novos para lançar, principalmente a biografia de São Bruno, o fundador da Cartucha. Em breve eu vou fazer um vídeo explicando sobre os nossos novos lançamentos, mas temos Etienne Couvet, temos alguns livros novos dele, vamos ter reedição tanto da biografia do padre Sanzarriaga quanto do Complô Antilitúrgico, o livro escrito pelo Dr. Yuri Maria. Então teremos novidades. No final do vídeo eu falo mais algumas coisas, deixo aqui na descrição também as informações e garanto a todos vocês que compraram e confiaram em nosso trabalho nos últimos meses que os pedidos serão enviados assim que nós nos estabilizarmos na casa nova, na sede da Ação Restauracionista, por assim dizer, e na nossa nova logística. Então, pessoal, agora aqui começando propriamente a reflexão que tivemos durante esses meses. No final do ano passado nós falamos sobre a economia tradicional e ideias têm consequências. Ideias têm consequências, porque uma coisa vai levando a outra. Então, a economia, ou seja, como administrar os bens em vista do bem viver, ela exige uma reflexão filosófica, ou seja, o que é o bem viver no caso do católico dos dias de hoje? O como deveríamos estar vivendo? E eu fui fazendo essa reflexão para mim, para minha própria pessoa, a reflexão para o nosso grupo, a Ação Restauracionista, e outras pessoas também passaram por esse processo de reflexão e mudança. E pensando, ok, temos que reajustar a nossa vida, de certo modo. Por quê, pessoal? Aqui uma coisa que é um assunto muito sério para se tratar. Isso já ficou subentendido, o que eu vou falar agora. O que eu vou falar agora já ficou subentendido em muitas das nossas lives, vídeos, conteúdos, sermões do padre, de todo o pessoal dessa nossa bolha talibã. Mas a verdade é a seguinte: o tradicionalismo católico, enquanto movimento, não é nada mais, nada menos do que um enxerto católico em uma árvore moderna. O que isso quer dizer? O tradicionalismo pretende ser tradicional nos frutos, mas com as raízes modernas. Ou seja, quer ter uma fé tradicional em um mundo antitradicional, com perspectivas antitradicionais, numa conjuntura antitradicional, tudo dentro da modernidade. Quer ser tradicional dentro da modernidade, dentro de uma perspectiva moderna, dentro de um trabalho moderno, de uma família moderna, de um jeito de viver moderno, de um jeito de pensar moderno, de um jeito de agir moderno. Ou seja, moderno nas ações, mas tradicional nas palavras. É essa a dura realidade que nós vemos no movimento tradicionalista como um todo. E aqui eu não estou falando só do movimento sedevacantista. Eu estou falando de toda a bolha tradicional, no sentido mais expandido possível, que todo mundo quer viver de modo moderno, mas quer larpar na linguagem da internet, quer parecer tradicional. Então, é impossível você conciliar as duas coisas. Não é possível ser tradicional
vivendo no mundo moderno, porque o mundo moderno ele é essencialmente antitradicional. A regra de ouro da modernidade é o liberalismo, ou seja, você pode ser qualquer coisa. Mas a regra do catolicismo é dizer que há o certo e o errado, que você não pode ser qualquer coisa. Então, no mundo liberal, a única coisa que vai ser sistematicamente proibida e perseguida é o catolicismo tradicional antiliberal. Agora, se você é um católico moderno, liberal, não tem problema. Dá para ajustar essas duas coisas. Aqui não preparei exatamente um roteiro sobre esse vídeo, então vou falando sobre vários aspectos de como a modernidade atrapalha o nosso bem viver numa fé tradicional. Eu tenho alguns amigos que trabalham em Secretaria de Educação e eles me falaram o seguinte: Matheus, como é que funciona evasão escolar? Evasão escolar, para quem não sabe, é quando os alunos abandonam a escola. Então, o menino sai para usar droga, sai para se prostituir, sai para namorar, sai para fazer farra, sai para fazer qualquer coisa. O Ministério Público, quando de vez em nunca fica sabendo, chama o pai, né, diante do juiz, e aí o pai vai falar: olha, eu trabalho, infelizmente você não quer ir para a escola, eu vou fazer o quê? E aí o juiz fica naquela situação, vai tirar a guarda do pai, colocar no abrigo, vai piorar a situação, então não dá em nada. Isso quando as escolas não transferem o aluno de uma escola para outra, e aí tira ali do problema dele e ninguém vai atrás. Ou seja, nunca acontece nada, mas experimentem vocês. Não, vou educar os meus filhos dentro de casa, fora da escola, fazendo homeschool porque eu quero ensiná-los na fé católica. Juiz, Ministério Público, todo mundo vem em cima. E se você tiver a autorização, passar por todo o procedimento burocrático e tal, não for obrigado a colocar o seu filho na escola, você vai ter que colocar a escola no seu filho. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que eu conheço que resolve fazer homeschool com os filhos, ensinar o ensino domiciliar com os filhos e vai utilizar qual material? O material didático utilizado nas escolas, ou seja, tira o filho do MEC, mas não tira o MEC do filho. O MEC, o Ministério da Educação, tá entendendo? Vai utilizar o mesmo material didático para o filho, porque não tem uma outra coisa para substituir. Isso aqui é um aspecto. Então, uma pessoa ela quer ser tradicional, ela quer ter uma família tradicional num mundo que não permite uma família tradicional. E o dinheiro, ele é utilizado pelos donos do dinheiro, pelos criadores do dinheiro, como um sisteminha de pontuação. Então, a regra do dia hoje é não ter filhos. Você não tem filhos, ganha dinheirinho. Você tem filhos, você perde dinheirinho. A regra do dia hoje é você ser liberal, é você ir para o caminho contrário, ganha dinheirinho. Você é retamente orientado, tem um casal heterossexual, perde dinheirinho. O oposto, ganha dinheirinho. Tá entendendo? Os incentivos são pervertidos. A vida dentro das cidades, dentro desse sistema, ela é complicada mesmo. E aí, o tradicionalismo católico, dentro das cidades, ele se torna nada mais, nada menos do que uma tribo urbana. Então, tem a tribo dos roqueiros, tem a tribo do Flamengo, tem a tribo do pessoal emo, sei lá, dos tatuados. E tem a tribo dos católicos tradicionais. Tem coisas esquisitíssimas na modernidade de hoje. Por exemplo, é bem comum nós vemos aí as influências, as Instagrams, as blogueirinhas católicas. Já vi várias aí falando: não, aqui estão as fotos do meu book de modéstia. Gente, como é que pode um negócio desse? É book de modéstia. Esses aqui são exemplos extremos para ficar muito claro o que eu estou querendo dizer. Como é que é possível querer ser um católico tradicional e fazer book de modéstias? Contradição em termos, evidentemente. Os movimentos tradicionais, ou melhor, os grupos tradicionais. Pessoal, eu sei que eu já fui muito belicoso no passado, que eu sou conhecido por tretas que eu já arrumei por aí, tretas muitas, mas aqui não é que eu estou falando mal, apontando o dedo, citando, não. Eu estou constatando a realidade. Atenção, não há nenhum grupo eclesiástico organizado no sedevacantismo, no tradicionalismo, de modo organizado, de modo sistematizado, visando combater de modo eficiente os efeitos da modernidade. Não tem. Não existe nenhum grupo, atenção, nenhum grupo de padres, bispos, religiosos está organizado de modo sistematizado para combater os efeitos da modernidade nas nossas vidas. O sonho, atenção, o sonho do católico médio é viver num bairro de subúrbio americano, um bairro católico do subúrbio americano da década de 50.
Esse é o sonho do católico médio. Vamos aqui fazer um bairrozinho católico aqui no subúrbio de qualquer centro urbano grande. Vamos viver aqui de modo católico e o mundo lá fora, bem, não é católico, mas aí não é conosco. Ou seja, ninguém está empenhado de fato a fazer e viver e trabalhar por uma restauração de verdade. Ninguém está. Os grupos sede-vacantistas, os grupos tradicionais, estão ocupados, na melhor das hipóteses, na mais piedosa das opiniões, em construir um meio semi-urbano em que uma paróquiazinha que não vai além. Pessoal, o catolicismo ele visa ele é o reinado de Cristo na Terra. A Idade Média foi o reinado da Igreja, o reinado de Cristo através da Igreja na Terra. Nós temos que lutar pelos direitos de Cristo, não porque nós temos que viver isso, mas porque Cristo merece os seus direitos defendidos. Cristo merece reinar na Terra. Ele é o rei legítimo. Por isso o nosso lema é: só Cristo é rei. E se nós não lutarmos de verdade por uma restauração, a restauração não vai acontecer. E nós chegaremos no dia do juízo e Deus perguntará: o que fizeste? Porque tem muitos tradicionais que dizem querer uma restauração, querer um país católico, que dizem que querem, espalhar a fé por aí, mas aí você vai ver, as suas atitudes não condizem com as suas palavras. As suas atitudes são contrárias às suas palavras. Eles não lutam no seu dia a dia por uma restauração, eles lutam pelo quê? Para arrumar um trabalho melhor, para poder no final do ano ter férias. Que nem teve um episódio aí do passado nos meios tradicionais de uma certa figura aí, uma personalidade, que andou dizendo: como é que minha mulher vai sair do trabalho? Porque se minha mulher sair do trabalho, a gente não vai ter dinheiro para dar conforto para minha família. Como é que eu vou viajar para Maceió no final do ano? Como é que eu vou levar para restaurante francês, comida italiana, para comer pizza aqui no final do mês, fazer aquele churrasco? Jesus está pouco se lixando para os pobres. Esse tipo de pensamento está dentro dos fiéis da tradição. Os fiéis da tradição não educam os filhos de um modo tradicional. Coisas básicas como a disciplina dos filhos não são aplicadas do modo tradicional. Coisas que estão na Bíblia, pessoas se escandalizam: meu Deus, vou ter que disciplinar o meu filho. Disciplinar aqui, entendam como bem quiser. Vou ter que disciplinar o meu filho. Como é possível um negócio desse? São pessoas modernas, com um modo de viver moderno, que querem viver e proclamar a fé tradicional. Não dá. Aí o que tem é uma paróquiazinha, que não vai para frente, nem para trás. Tem o quê? 70 anos que o movimento tradicional está aí preocupado em fazer paróquiazinha. E o mundo só piora. Só piora. Pessoas que... É o que eu falei naqueles vídeos de economia tradicional. O que as pessoas buscam não é uma solução real. É uma espécie, uma forma de acomodar a fé católica dentro da modernidade sem ter dor de consciência. Então o cara, ele trabalha para um Estado anticatólico o dia inteiro. Ele trabalha para pessoas que não são católicas, numa empresa que não tem valores católicos, que quer muitas empresas aí. Por exemplo, tem católico que trabalha em banco, é gerente de banco. O trabalho do cara é vender empréstimo usurário. Mas não tem problema, porque o padre fulano nunca falou nada. Claro, é o fiel que tem dinheiro. E eu não estou falando de grupos tão longes assim, sabe? Não estou falando da fraternidade, tem também. Mas está em todos os lugares. Como é que é possível um negócio desse? Não, eu quero ser católico tradicional. Mas na hora que a tradição bate na porta, não, peraí, mas não é bem assim, são tempos novos. Ou como disse lá o infeliz reverendo Holtz, nós somos contra o modernismo, não somos contra a modernidade. Meus amigos, a modernidade é a inversão sistemática da ordem natural em todos os seus campos. Enquanto o catolicismo no grego significa universal. E universal não é somente na acepção mais comum, mais comumente utilizada pelas pessoas, do grego
universal, ou seja, de que se expande a todos os povos, mas também se expande a todos os campos da vida humana. Existe a música católica, a cultura católica, a ciência católica, tudo isso existe de modo tradicional. O catolicismo ele é tradicional em todos os seus aspectos, na política, na sociologia, na música, na arte, na botânica, na filosofia, na astronomia, em todos os seus aspectos. Enquanto a modernidade vem invertendo tudo isso. Então não dá para ser um católico tradicional. Olha, eu sou um católico tradicional contra a Revolução Francesa, contra os valores da maçonaria, contra o liberalismo. E aqui no meu tempo vago eu vou escutar Goethe, vou dar aula de Goethe, que nem tem alguns por aí, vou fazer, não sei, música clássica. Gente, e entendam o seguinte, nós temos os nossos referenciais, em grande parte, nós temos os nossos referenciais tradicionais completamente distorcidos. Gente, para uma boa parte dos ditos católicos tradicionais, os papas referenciais de tradição, Pio XII e Leão XIII. É o suco da modernidade. O que Pio XII fez de tradicional? Vai falar o quê? É claro, perto do Vaticano II Bergoglio, qualquer um aí, né? Você pega, sei lá, René Guénon, é um ultra-católico raditrade perto do Bergoglio. Agora, tradicional de verdade? Durante aqui a quaresma eu comecei a ler sermões de Santo Agostinho, uma coisa que talvez a gente, se vocês quiserem, aqui a gente compartilha com vocês nos domingos, a gente pode pensar nesse tipo de quadro, mas os sermões de Santo Agostinho, de São Jerônimo, e lendo padres da dita devoção moderna, você fica olhando assim, como é possível chamar as duas coisas de a mesma coisa? Não dá, não é a mesma coisa. A fé católica não é que hoje, século XXI, depois do Vaticano II, é vivida de modo moderno. Não, a modernidade vem crescendo, já tem uns 600 anos. Já tem uns 600 anos que vem crescendo e que vem pervertendo, parte a parte, ciência a ciência, campo por campo, metro a metro. E os católicos não acordam. Só para vocês terem ideia, gente. Durante o Renascimento, perdão os ouvidos piedosos, literalmente pintaram um Deus desnudo com as nádegas de fora na capela do Papa. Tem 500 anos que está lá e... Como é possível uma coisa dessa acontecer e vai ficando assim? Então, outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, do nosso pensamento da ação restauracionista. Se você é contra o Vaticano II, pelo Concílio Vaticano II, você já perdeu e você está errado. O Vaticano II não é a causa dos problemas, mas é a consequência. Atenção, não haveria Vaticano II sem Pio XII. Não haveria Vaticano II sem o Rallimange Leão XIII. Leão XIII, o Papa durante 20 anos, aí o primeiro-ministro dele era o maçom Rampolla. O Rampolla foi eleito para ser Papa na virada do século XX. É aquele meme do monarca: acorda! Acorda! Não vou completar, mas acordem! Queremos ser tão tradicionais quanto Pio XII, então você vai ter o Vaticano II. O Vaticano II não é a causa dos problemas, mas é a consequência. Como nós não deveríamos nos perguntar tanto quais foram as consequências do concílio, mas como é que o concílio aconteceu? O que levou o concílio a acontecer? Foi a fraqueza, a moleza dos católicos, foi o Rallimann, foi fazer concessão, acordo. Eu quero ser católico aqui dentro da sociedade industrial. Gente, olha só, é próprio da economia moderna, toda grande empresa, primeiro, faz o produto e depois vende. Quem é o pai do marketing moderno? O pai do marketing moderno é o sobrinho de Freud e Freud é o avô do marketing moderno. Como assim? Incentivam pessoas a comprar coisas que elas não querem, que elas não precisam. Para quê? Para fazer a roda girar. Para não dar tempo, tem que estar sempre na correria. Sempre correndo. E tem pessoas que querem entrar nesse ramo do marketing. Não que você anunciar as qualidades do seu produto seja problemático. Agora, se você já estudou marketing digital, você sabe das várias teses e de você convencer uma pessoa de, às vezes, francamente, coisas que não precisa ser vendida. De coisas que ela não precisa. Trabalhos que não deveriam existir. Uma produção em massa. A quem serve a sociedade industrial?
Por exemplo, aqui dentro da economia ainda, uma reflexão que eu estava tendo nesses últimos tempos conversando com os amigos, que também estão tendo essa reflexão e vieram morar comigo, trouxe para morar comigo, é que hoje o que se chama de autônomo, ou seja, o eletricista, ou às vezes o empresário, o prestador de serviço, etc., é o cara que é o autônomo. Autônomo significa autônomo, sua lei própria, ou seja, quem rege a si mesmo. O autônomo de hoje não é nada mais, nada menos do que um servo de aluguel. O que é um autônomo hoje? É um cara que trabalha para os outros. Antes da Revolução Industrial, o cliente final do trabalho do pai de família era a própria família. Ele trabalhava para a própria família, visando o bem da sua família, e não visando trabalhar para o grande industrial, para pessoas que ele nem conhece, que não tem os seus valores, que não tem a sua fé, para trocar por um valezinho, para dar o resto do valezinho, hipercontrolado, multicontrolado, totalmente entregue às regras do sistema para pegar esse valezinho e trocar por comida para sua família. Então, há uma grande decadência entre você ser dono da sua coisa, trabalhar para si próprio, e você ser um servo de aluguel. Desculpe se eu estou ofendendo alguém, mas é a verdade objetiva. Autônomo de hoje em dia é servo de aluguel. Trabalha para pessoas que não gostam dele, que não se importam com o bem dele, que a qualquer momento podem mandar embora, e o cara fica aí na pindaíba. Ou seja, é pior do que um servo, é pior do que um escravo. Porque pelo menos se fosse um servo fixo, a pessoa tinha que cuidar dele. Agora hoje o empregado CLT moderno demite aí porque comprou uma máquina nova. Demite todo mundo aí e manda todo mundo embora. Ah, mas a família não está desempregada. Não interessa. Aí inventa uma economia para inglês ver. Não, porque no longo prazo vai melhorar a eficiência para todo mundo. Vai nada, vai dar a Bolsa Família para virar mendigo. Tá entendendo? Vai incentivar a bestialidade, a sodomia e tudo isso aí para a pessoa não pensar na condição animalesca que muitos vivem. Então, sobre a parte econômica, essa é uma das coisas que esses ditos tradicionais que querem viver de forma tradicional no mundo moderno não conseguem. Na questão política, por exemplo, o que é a política tradicional para muitos tradicionais por aí? Não, nós vamos fazer um deputado católico. É um deputado católico para restaurar o reinado de Nosso Senhor. Sim, confia. Confia sim que vai dar certo. Que é por aí o caminho. Gente, não é por aí o caminho. Essas reflexões eu tenho tido há muito tempo, mas nos últimos meses elas foram tomando proporções grandes. E dessas tem consequências. E diante de tantas coisas assim, eu vi. Aliás, antes disso, eu tive nesse período a graça de conhecer a vida de São Bruno, fundador da Cartucha, um grande santo de grande conhecimento, que muito auxiliou a igreja nos seus momentos de crise. Grandes papas foram alunos de São Bruno. Bem, não vou falar hoje sobre a vida de São Bruno, mas a Cartucha ela é marcada pelo seu trabalho intenso e pelo seu silêncio. E a vida dele, no todo, nos faz assim pensar: ok, esse mundo não é para nós. Nós não temos espaço nesse mundo. Nós precisamos viver de tal modo em que nós possamos viver de acordo com as nossas ideias. E era chegada a hora. Há muito tempo esse plano estava no forno, essa nossa vontade de viver mais de acordo com as nossas ideias. Ela crescia cada dia mais e Deus proporcionou nos últimos meses. Não tem sido fácil, tem tido muitas dificuldades nesse caminho. Tem sido algo ainda complicado, que estamos no processo de consolidação, tanto materialmente falando, mas estamos agora num local aqui que podemos viver para trabalhar visando aquilo que é o necessário para a nossa subsistência, viver uma vida dedicada aos estudos, mais voltada para a oração e principalmente ao trabalho da nossa ação, da ação restauracionista. Viver aqui dedicados ao apostolado e focados cada vez mais. Graças a Deus agora eu já tenho algumas pessoas morando comigo que também estão passando por esse processo de reflexão e de mudança, que também querem viver uma vida mais tradicional, mais afastada, mais retirada do agito do mundo moderno, do agito da cidade grande, do agito da sociedade industrial, mais ligada à terra, mais ligada ao trabalho, voltado à sua própria subsistência e principalmente uma vida com propósito. Um deles aqui me falou: Mateus, eu até estava materialmente bem na minha casa, mas eu vou fazer o que pro resto da minha vida?
continuar trabalhando aqui no meu trabalho. Imagina, pintar a parede pro resto da vida, fazer móveis pros outros o resto da vida. Pra quê? Pra ter dinheiro. Pra quê? Pra ter um carro. Pra quê? Pra poder passear com o carro. Pra quê? Pra poder viajar. Pra quê? Pra postar foto no fim do ano no Instagram. Pra quê? Pra, sei lá, talvez ter uma família. Pra que tu vai ter uma família? Porque eu quero ter filho. Você vai fazer o que com teus filhos? Vou botar ele na escola, não tem jeito. Não vai botar na escola, depois ele vai fazer faculdade. Na faculdade ele vira um comunista, na melhor das hipóteses, um ateu, um liberal ou coisas piores. Pra quê? Pra ter um trabalho e assim seguir a vida. É assim que as pessoas têm vivido desde o Vaticano II pra cá. Não, muito antes, na verdade. Mas do Vaticano II pra cá, a reação se limitou a: vamos rezar a missa tradicional. Amigos, todos os dias desde o concílio, a missa tradicional tem sido rezada. E eu pergunto a vocês, a situação melhorou ou piorou? É possível existir tanto uma fé sem paróquia quanto uma paróquia sem fé. Uma fé verdadeira, autêntica, genuína, levará à construção de tudo isso. Agora, uma paróquia por uma paróquia, por exemplo, a USP. A USP tem um mega campo universitário. Quantos filósofos a USP tem? Nenhum. Não tem. Então toda uma estrutura não consegue gerar uma alma com vontade. Não é a estrutura que faz essas coisas. Mas as ideias têm consequências. E se nós estamos seguindo por esse caminho e queremos ter isso, então temos que lutar e batalhar e caminhar neste sentido. E não em viver uma vida de ilusão que o mundo moderno nos vende. Vou trabalhar para ganhar mais dinheiro, porque é mais ou menos o seguinte: não, vou trabalhar para ganhar dinheiro para ajudar a igreja. Muito bem, com quantos R$1.000 você compra um padre? É possível comprar, mas eu digo assim, com quantos R$1.000, com quantos milhares de dólares você faz um bispo? Não estou falando de comprar o sacramento, mas você não pode chegar com $1 milhão ali na lojinha da esquina e falar: me vê um bispo. Não é assim. O recurso mais importante dentro da realidade humana é o trabalho. Essas coisas exigem trabalho, exigem pessoas que dediquem a sua vida a isso. Para ter um padre, precisa de um bispo para ordenar e de um vocacionado para servir. É só isso que precisa. É somente isso. Não é com dinheiro que você compra um vocacionado. Se você oferece toda uma mega estrutura e tal, você não vai atrair pessoas interessadas na vocação, mais interessadas no conforto, na luxúria, na boa vida, nos restaurantes, isso e aquilo. Vou viajar por aí, aqui, como é que é? Sala VIP no avião, primeira classe, vou aqui fazer missão no Brasil todo, e restaurantes, e luxo, viagem internacional, foto na Gamarelli. Isso não vai acabar com a modernidade. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Rezo muito pelos pais de família, porque é uma situação muito difícil. Já que tem a família, vai fazer o quê? Então, complicada essa situação. Rezo muito pelos pais de família, para que consigam viver uma vida mais tradicional naquilo que é possível, mas como grupo e como um todo, essa fórmula de vivência que nos tem sido apresentada nos últimos tempos, ela não vai funcionar. Nós não vamos vencer a modernidade, não vamos restaurar o reinado de Cristo, nem acabar com a crise da igreja desse jeito que estamos vivendo. Não vai. E é por isso que eu fiz essa mudança, por isso que eu trouxe algumas pessoas para vir morar comigo, e é por isso que nós queremos viver ainda mais dedicados ao trabalho da ação restauracionista. Então, esse hiato que nós tivemos foi um passo para trás para dar 2, 3 passos para frente. Espero que com a graça de Deus, eu peço a oração de todos vocês, por nós nesse momento, tanto por mim quanto pelos amigos que estão morando aqui conosco, que possamos ter uma vida mais dedicada à oração, voltada ao recolhimento, mas também com um grande trabalho ativo. Muitas das imagens de São Bruno da Cartucha é dele trabalhando, mesmo sendo um monge vivendo retirado. E temos que trabalhar bastante pela nossa subsistência, pelo apostolado, e temos muitas coisas para fazer. Principalmente aqui com os nossos livros e com o nosso apostolado, o nosso combate intelectual. Porque, bem, o que nós podemos fazer hoje, objetivamente, é espalhar a verdade, é dizer a verdade como ela é. A verdade, ela separa. A verdade, ela separa. Separa de que modo? A verdade é esta aqui. Cristo disse: eu vim separar pai de filhos, marido, mulher. A verdade, ela vai separar.
Muitas pessoas vão ouvir a verdade como o filho pródigo dirão: não quero, não dou conta, gosto da minha vida como eu tô. Muita gente vai ser assim. E, beleza, eu vou fazer o que para essas pessoas? Rezar por elas. É isso que dá para fazer. Então nós podemos aqui, hoje, objetivamente, dedicar-nos ao estudo, apresentar a verdade em todas as suas formas. E aqui é um ponto importante. O catolicismo, ele é universal. Ou seja, nós precisamos reaver a nossa história católica, a filosofia católica, todo o conhecimento humano católico, a política católica. Porque não é somente a espiritualidade tradicional precisa ser reavida. O professor Sapucaia tem feito um bom trabalho nesse sentido, eu recomendo os vídeos dele nesse assunto, mas não é precisamos aqui de um padre para ter uma paróquia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu peço que vocês compreendam, façam um esforço de entender a mensagem, porque temos que mudar o rumo se queremos ter resultados diferentes. As pessoas que vieram antes de nós nos legaram esse mundo que vivemos, e o que elas fizeram não foi o suficiente para impedir. E é muito conveniente dizer, é o final dos tempos, então vamos ficar aqui, façamos 3 tendas e o mundo lá fora se exploda. Não é por aí o caminho. O caminho é de recolhimento, de retirada dos grandes centros urbanos da sociedade industrial para uma vida ativa no estudo daquilo que é possível fazer. Trabalharmos de verdade para Deus. Conto com o apoio, conto com as orações de todos vocês. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com todos os amigos, todos os seguidores do canal. Comentem o que vocês acharam dessa pequena exposição, dessa pequena conferência. E é isso. Estamos de volta. Temos alguns quadros novos para apresentar. Se vocês tiverem sugestões de vídeos para fazer, também aceito. Comentem aqui no vídeo. E sobre os livros, temos aqui a biografia de São Bruno da Cartucha. É uma biografia autoral, ou seja, inédita. Nós mesmos escrevemos. Eu não vou dizer quem foi o autor, porque os cartuchos eles têm a tradição de não assinar a sua obra. Então, nas referências do livro, eu estarei lá constando como autor, mas já adianto que não fui eu que escrevi. É uma biografia está dando aí próximo de 400 páginas, nossa diagramação completa sobre a vida de São Bruno, do início ao fim, com obras inéditas dentro da obra, como apêndice, escritos de São Bruno, orações fúnebres a São Bruno, para vocês verem o tamanho da vida de São Bruno. Vou deixar o link aqui na descrição, essa obra já está aí no forno. Temos também a biografia do Padre Arriaga, esse que entendeu em grande parte o problema que vivia e vivia de fato dedicado ao estudo, ao trabalho, à panfletagem, ao jornalismo, à escrita de livros, à mobilização católica. O Padre Arriaga está disponível também para vender na nossa loja. Quem quiser, que tiver interesse em adquirir, pode conversar conosco. Temos também o Complô Antilitúrgico, o grande livro do Dr. Yuri, o livro essencial para entender o que? A Revolução Litúrgica, mas não a Revolução Litúrgica da Missa Nova, a Revolução Litúrgica que viabilizou a Missa Nova, porque sem a Deforma de Pio XII não haveria a Missa Nova, não haveria em hipótese alguma. E aquilo ali, como um médico, ele dissecou tudo o que aconteceu, e não somente no aspecto mais litúrgico, como a cor representa tal coisa, que é por parte importante, mas não somente na questão das cores, do significado disso, daquilo, mas na história. Ou seja, fulano se reuniu com Beltrano em tal dia, tal hora, falaram de tal coisa, e planejaram isso e aquilo, e foi assim que a coisa se deu. É um livro excepcional, recomendo a todos que vocês comprem e também assistam a conferência do Dr. Yuri, que ele teve a bondade de fazer essa conferência aqui no canal da Restauração. Vou deixar o card aqui em cima deve estar aparecendo. E temos também os livros do Etienne Couvet, um autor francês. O livro dele, A Gnose contra a Fé, já está muito mais próximo de ser publicado. Temos mais um outro aí em vias de ser publicado, terminando aqui os ajustes finais. Logo também estará disponível. Então, se você quer se aprofundar na escola tradicionalista francesa antignóstica, recomendo muito que vocês comprem o livro do Etienne Couvet. Meus caros amigos, é isso. Eu agradeço muito a Deus o tempo que tivemos nesse tempo de reflexão. Espero que vocês tenham gostado das reflexões que compartilhamos com vocês, das meditações, e eu realmente espero que possamos fazer
um movimento católico, sede-vacantista, tradicional, raditrade, antimoderno, muito melhor do que o que anteriormente foi feito. Eu espero isso de coração. Eu espero poder dedicar a minha vida. Eu espero que muitos outros se juntem a mim para dedicar a sua vida pela restauração do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Restauração verdadeira. Meus caros, só Cristo é Rei, fogo no mundo, não vai ter Halimã. Um abraço a todos.